Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios para complementar o que a gente viu sobre termodinâmica. No caso, a gente vai ver aplicações trabalho realizado por um gás ou sobre um gás, né? E aplicações da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, o primeiro exemplo trata sobre o trabalho de um gás. Então vamos a ele, né? Suponha que um gás tenha se expandido exercendo uma pressão constante de 2 atm, desde o volume inicial, né, de 200 centímetros cúbicos até o volume final de 500 centímetros cúbicos. Qual é o trabalho realizado pelo gás nessa expansão? Então a primeira coisa, antes de aplicar qualquer fórmula, é observar as unidades que a gente tem aqui, né? A pressão está em atm, o volume está em centímetro cúbico. Lembrar que a unidade padrão para o trabalho é Joule, mesma unidade de energia, lembrando, né? Então, para a gente obter o trabalho em Joule, a gente precisa converter todas essas unidades para o padrão do SI. No caso, para a pressão é Newton por metro quadrado e para o volume, metro cúbico. Então, primeiro, né, lembrar que 1 atm vale 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, se a gente tem 2 atm, a gente vai ter duas vezes isso aqui. Então, 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, é a primeira conversão. Segundo ponto, o volume. A gente tem 200 centímetros cúbicos. Relembrando aqui, 1 centímetro cúbico vale 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, se você tem 200, 200 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4, né? Aqui vai aumentar por conta desses dois zeros, só trabalhar com as potências de 10, beleza? Então, o volume inicial fica 2 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. O volume final, 5 vezes 10 a menos 4 metro cúbico, beleza? E lembrar a relação do trabalho realizado por um gás a pressão constante. O trabalho é igual ao produto da pressão pela diferença de volume, volume final menos inicial. Lembrar que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando for uma expansão, ou seja, o volume final for maior, né, do que o volume inicial, ou ele pode ser negativo se você estiver fazendo uma compressão no gás. Daí o volume final vai ser menor que o inicial. Então esse sinal positivo ou negativo vai vir dessa diferença aqui. Tá? Então, substituindo valores, a gente tem a pressão 2 vezes 10 a quinta, vezes volume final 5 vezes 10 a menos 4, menos volume inicial 2 vezes 10 a menos 4. Como que a gente opera aqui, né, com essas potências? Coloco 10 a menos 4 em evidência, porque aparece nos dois termos. Então fica 10 a menos 4 vezes 5 menos 2. 5 menos 2, 3 vezes 10 a menos 4. Então lembra que sempre que tiver potências de 10, soma ou subtração, tem que colocar em evidência esses caras. Ou se você quiser, pode expandir essa potência, mas vai dar bastante trabalho, beleza? Principalmente se esses expoentes forem em números grandes. Então, vai ficar aqui 3 vezes 10 a menos 4, vezes esse 2 vezes 10 a quinta. Então, aqui vai dar 3 vezes 2, né? Vai dar 6 vezes... Aí, no caso, 10 a menos 4 vezes 10 a quinta, 10 elevado a 1, 6 vezes 10 elevado a 1, 60. Então, trabalho, nesse caso, para essa situação, 60 joules positivo. Tá bom? Então, esse é um trabalho que o gás realizou, porque ele é positivo, né? Foi uma expansão. Bom, letra B. Se o gás fosse comprimido, então processo contrário agora. Então ele chegou lá nos 500 centímetros cúbicos e sofre uma compressão para 200 centímetros cúbicos. Então a pressão mantém a mesma, tá? Então aqui, se o gás, né, fosse comprimido ainda sob pressão constante de 2 atm e retornasse às condições iniciais, qual seria o trabalho realizado pelo sistema nessa compressão? Então o que a gente viu foi o trabalho que o gás realizou sobre o meio. Agora o meio está realizando um trabalho sobre o gás, no caso, né? Então o que acontece aqui? A diferença de volume vai ser o quê? Inverteu quem era o volume inicial e o volume final. Então, você parte de 500, sofre uma compressão para 200. Então, seu volume final agora é 200 centímetros cúbicos, ou, né, passando para metro cúbico, a gente viu, é o 2 vezes 10 a menos 4. Então, ficou assim a configuração. Você parte do volume inicial de 500 centímetros cúbicos, que é o 5 vezes 10 a menos 4 metro cúbico, e comprime até chegar a 2 vezes 10 a menos 4 metro cúbico.
Isso mantendo a mesma pressão de 2 atm, que a gente sabe que no SI vale 2 vezes 10 a quinta, né, Newton metro quadrado. Então, o trabalho vai ser o produto da pressão pela diferença, de novo, do volume. Só que agora o que vai acontecer? O volume final ele é menor do que o inicial. Então, aqui vai gerar um valor negativo. Então, esse trabalho inteiro vai ser negativo. Então, mesma operação, né? Só inverteu a ordem dos volumes. Fazendo essa continha vai dar em módulo o mesmo resultado, mas com a diferença do sinal. Esse sinal está representando para a gente justamente essa compressão. Então, quando sair um trabalho positivo, você já sabe que houve uma expansão do gás. O trabalho negativo vem de uma compressão, beleza? Então, aqui a gente tem que o trabalho realizado foi negativo, né? E a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o gás. Tá? No primeiro caso, o que acontece? O gás expandiu. Então, o trabalho foi realizado pelo gás. Tá bom? Essa é a diferença entre esses dois casos. Beleza? Então, esse é o exemplo simples, né? Mais de aplicação para ver alguns conceitos importantes a respeito do trabalho realizado por um gás. Exemplo 2 já trata da questão que a gente tem sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, considere um sistema que muda seu estado termodinâmico ao trocar energia com sua vizinhança. Determine a variação da energia interna do sistema para cada uma das situações a seguir. Então, são 3 situações. A primeira é a seguinte: o sistema ele absorve 100 calorias de calor e realiza um trabalho de 118 joules. Tá? Lembrar que a gente tem que manter, primeira coisa, né? Mantém o padrão de unidade. Calor aqui está sendo dado em caloria, trabalho em joule. Então passa tudo para joule ou passa tudo para caloria. Recomendo, claro, usar sempre no sistema internacional SI, passar para joule. Uma caloria, né? 4,18 joules. Então vai dar 4,18 vezes 100, 418 joules. Tá bom? Então a gente vai ter que usar a primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Tá? Antes de aplicar na expressão, a gente avalia, lembrar, o sinal da quantidade de calor e do trabalho, porque esse sinal que a gente está avaliando, ele vai entrar aqui na nossa expressão. Então, de acordo com o que ele falou, ó, o sistema ele absorve calor, então o sistema está ganhando energia. Então tem que ser o quê? Positivo. Se ele estivesse liberando energia para o meio, né, para a natureza, aí seria negativo. Não é o nosso caso. Aqui, então, ele recebe. Então, ele é positivo porque o sistema recebe calor. Lembrar mais uma vez: 100 calorias passa para joule, 418 joules. Lembrar? Uma caloria, 4,18 joules mais ou menos, né? Aproximado. Depois, o sistema realiza um trabalho. Se o sistema realiza um trabalho, significa que esse sistema está fazendo o quê? Expandindo. Então, o volume final é maior que o inicial, então esse trabalho tem que ser o quê? Positivo. Então, o nosso T é positivo, porque o sistema realizou o trabalho. Tá bom? Então, substituindo aqui na expressão, o Q continua positivo, menos mais 118. Então, menos 118. Então, a variação de energia interna vai ser 418 menos 118 joules. Faz essa operação, variação de energia interna é igual a 300 joules. O que significa esses 300 joules? A energia interna do sistema aumenta ou diminui? Aumenta, porque se é positivo, significa que a energia interna final é maior que a inicial. Tá bom? Então, no nosso caso aqui, a energia interna do sistema aumentou 300 joules. Tá bom? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, né? Letra B aqui. O sistema ele absorve 100 calorias de calor e um trabalho de 118 joules é realizado sobre ele. Então, o que mudou aqui foi a questão do trabalho. Então, novamente, se ele absorve 100 calorias, então essa quantidade de calor é positiva. Tá? Então, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna igual a quantidade de calor recebida ou cedida menos o trabalho. Daí a quantidade de calor, de novo, 100 calorias, passa para joule, 418 joules, e vai ser positivo porque o sistema recebe calor. Mesma situação, está esquentando o seu sistema, então ele está recebendo calor. Então é positivo, ele está ganhando energia na forma de calor. E agora, ó, o trabalho de 118 joules é realizado sobre ele. Significa que tem alguma coisa que está comprimindo o seu sistema. Então está realizando um trabalho sobre ele.
Nesse caso, o volume final vai ser menor do que o inicial, daí você tem um trabalho negativo, tá bom? Na diferença, lembrar, na diferença de volume, vai dar um valor negativo. Então, o trabalho aqui vai ser de menos 118 joules, T é negativo, porque o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, aqui, quando a gente substitui, esse Q continua positivo, menos o trabalho. Esse menos do trabalho aqui é por conta de ser realizado sobre ele. Então, menos com menos vai ficar mais positivo. Então, aqui ó, a variação de energia interna é igual a 418, positivo porque recebeu calor, menos, esse menos é da expressão da primeira lei da termodinâmica, menos 118. Esse menos do trabalho vem dessa ideia de que foi realizado sobre ele um trabalho. Então, menos com menos, mais. Então, a variação de energia interna, 536 joules. Vamos tentar pensar, imaginar fisicamente o que está acontecendo. Para essa situação aqui, ó. Você comprime o seu sistema, por isso que esse trabalho é negativo, então você comprime ele, diminui o espaço que as moléculas têm para se mover, e ao mesmo tempo você bota esse cara em cima do fogo, ou seja, está fornecendo calor. O que vai acontecer com a vibração das moléculas ali dentro? Vai aumentar consideravelmente. Logo, a energia interna do sistema inteiro vai aumentar. Então é coerente o nosso resultado, tá bom? Então a energia interna do sistema ele aumenta 536 joules, beleza? E letra C, um trabalho de 118 joules é realizado sobre o sistema, enquanto 100 calorias de calor são liberadas para a vizinhança. Então, você está resfriando agora o seu sistema. Então, mais uma vez, primeira lei da termodinâmica, relação entre energia interna, quantidade de calor recebida ou cedida e o trabalho. E aí, novamente, esse Q vai ser 100 calorias, 418 joules, mas nesse caso ele vai ser negativo, porque você está liberando calor, então é menos 418 joules, libera calor para o meio, cede calor. E se o trabalho é realizado sob o sistema, é a ideia da compressão. Então, o volume final menor que o inicial, então, novamente, trabalho negativo. Então, esse trabalho também é negativo, porque o trabalho foi realizado sob o sistema. Então, esse Q é negativo, menos 418, menos 118. Então, vai ficar menos 418, porque cedeu calor, menos da expressão da primeira lei da termodinâmica, menos 118, por conta do trabalho ser negativo, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 418, menos com menos, mais 118. Fazendo essa operação, a variação de energia é igual a menos 300 joules. O que significa uma variação de energia negativa? Significa o seguinte, o seu sistema tinha uma vibração e essa energia interna final ficou menor do que a inicial. Então, a sua temperatura, logo, né, a sua temperatura aumenta ou diminui? Diminui, porque a vibração no final foi menor do que a inicial. Então, vamos pensar aqui. Você comprime, tudo bem se diminui o espaçamento entre as moléculas, mas ao mesmo tempo você está resfriando o sistema. Então, como o resfriamento foi superior a essa diminuição, digamos assim, né, do espaço, as moléculas de qualquer forma reduziram a sua vibração, reduziram a sua temperatura. Tá? Então, a energia interna do sistema diminui nesse caso. Beleza? Então, essa é a interpretação física da primeira lei da termodinâmica. Lembrar que ela vem da conservação de energia, tá bom? Por isso, essa relação aqui é tão importante. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.